Um recente casal tinha tudo para serem felizes. Jovens, bonitos, apaixonados, um futuro radioso se apresentava para eles. Infelizmente, 2 meses após um pedido de casamento dos mais românticos, o sonho se transformou em pesadelo. Foi na Flórida, em 4 de junho de 1992, que Patrick de Lacerda nasceu. Sua mãe Patrícia é francesa. Após terminar seus estudos no sul da França, ela decidiu se mudar para os Estados Unidos no final dos anos 80, mais precisamente para a Flórida, onde se tornou professora de francês. Foi lá que ela conheceu Max, o pai de Patrick. Juntos, tiveram 2 filhos, Patrick e seu irmão mais velho Bryce. Com o passar dos anos, infelizmente, o casal se distanciou e acabou se divorciando. Alguns anos após a separação, Max refez sua vida e teve outro filho, Justin. Apesar desta separação familiar, Patrick cresceu feliz e cercado de amor, dividindo seu tempo entre a casa de sua mãe e a de seu pai. Patrick era um rapaz gentil, dotado de certo carisma. Diferentemente de seu irmão Bryce, com quem era muito próximo, ele era extrovertido, aproveitava a vida ao máximo e adorava sair e festejar. Muito sensível, também adorava crianças e sonhava em encontrar a mulher de sua vida para se estabelecer e formar uma família. Em junho de 2017, aos 25 anos, Patrick vivia com seu pai Max em uma pequena casa isolada, localizada no coração de uma área arborizada. Ambos trabalhavam juntos na construção civil. Patrick, um jovem atraente, sempre teve certo sucesso com as mulheres, porém não era do tipo que tinha relacionamentos sem compromisso. O que ele procurava acima de tudo era uma história séria, aquela que lhe permitiria construir a vida familiar com que tanto sonhava. Um dia, incentivado por um amigo, Patrick decidiu se inscrever em um site de relacionamentos. Embora tivesse muitos preconceitos e não acreditasse muito nisso, ele se arriscou mesmo assim. Foi assim que em junho de 2017, ao navegar por vários perfis, sua atenção foi atraída pela foto de uma morena sedutora. Encantado, ele enviou uma mensagem. Ela respondeu rapidamente e se apresentou. Seu nome era Jessica Devnani, nascida em 1988 em Orlando. A jovem era de origem paquistanesa e trabalhava em uma agência bancária em sua cidade natal. Ela também se sentiu imediatamente atraída pela aparência do jovem. Os dois iniciaram uma conversa que se revelou ser o começo de algo especial. Nos dias seguintes, eles se comunicavam diariamente, se aproximando ao ponto de trocarem seus números de telefone. Durante semanas, todas as noites passavam horas conversando. Entre eles era evidente, havia uma conexão imediata, tanto que decidiram se encontrar. Embora vivessem no mesmo estado, cerca de 2 horas de estrada os separavam, então combinaram de se encontrar no meio do caminho. Jéssica, como Patrick, era extrovertida e adorava sair e festejar. Eles descobriram também que compartilhavam uma paixão comum por viagens. Muito rapidamente, se apaixonaram perdidamente um pelo outro. Nos meses seguintes, o jovem casal viveu em uma nuvem de felicidade. Patrick estava convencido de ter encontrado o amor de sua vida. Ele confidenciou a sua mãe Patrícia, com quem mantinha uma relação muito próxima. Mamãe, acho que encontrei a pessoa certa. Por seu lado, a família de Jéssica estava igualmente encantada com Patrick. Sua irmã Vanessa e seus pais, muito próximos da jovem, ficaram felizes em vê-la tão feliz e realizada. O irmão de Patrick, Bryce, e sua mãe Patrícia se davam perfeitamente bem com a família de Jéssica. Juntos, participavam regularmente de eventos familiares e compartilhavam tardes acolhedoras. Em dezembro de 2017, após mais de 6 meses de relacionamento, Patrick organizou um jantar romântico durante o qual fez seu pedido de casamento. Para marcar a ocasião, ele deu um anel a Jéssica, mas anunciou que tinha uma surpresa. Havia encomendado um anel personalizado, uma joia única, pois nada era bom demais para sua amada. Este anel, que ele queria perfeito, deveria ser entregue algumas semanas depois. Obviamente, Jéssica, transbordando de felicidade, aceitou sua proposta. Patrick e Jéssica estavam nas nuvens e começaram a se projetar nos preparativos do casamento. Infelizmente, eles estavam longe de imaginar que este sonho logo se transformaria em pesadelo. 2 meses depois, na manhã de 27 de fevereiro de 2018, Max, o pai de Patrick, trabalhava em uma obra quando recebeu uma ligação informando que um pacote estava sendo entregue em sua casa. Max explicou que não estava presente, mas que seu filho Patrick estava em casa e poderia receber a encomenda. Ele imediatamente enviou uma mensagem para avisar sobre a chegada do pacote.
Alguns minutos se passaram sem resposta. Max tentou então ligar para seu filho, mas Patrick não atendeu. Durante esse tempo, Jéssica, que estava no trabalho, também tentou contatá-lo, mas em vão. Logo começou a ficar preocupada. Normalmente ele estava sempre disponível para ela. Na noite anterior, como de costume, ele havia deixado uma mensagem de voz desejando boa noite e prometendo enviar uma mensagem na manhã seguinte, mas hoje esta mensagem nunca chegou. Preocupada, Jéssica decidiu ligar para Max, que confirmou que também estava tentando contatar Patrick sem sucesso. Este silêncio era incomum e começou a alarmar os dois. Não podendo deixar sua obra, Max então contatou sua atual namorada Shannon, proprietária da casa onde morava com Patrick, pedindo que ela fosse até lá verificar o que estava acontecendo. Shannon reagiu imediatamente e chegou à casa familiar às 11h30. Ao chegar, notou na entrada da propriedade um bilhete destinado ao entregador indicando que deveriam ligar para Max em caso de entrega. O número de telefone de Max estava escrito na nota. Este detalhe explicava porque ele havia recebido a ligação sobre o pacote mais cedo naquela manhã. Shannon então seguiu pelo caminho que levava à casa. Ao se aproximar, notou imediatamente que a porta da frente estava escancarada. Também constatou que o vidro da porta estava quebrado, com pedaços espalhados pelo chão. A atmosfera era perturbadora e prenunciava o pior. Ao se aproximar da casa, Shannon deparou-se com uma visão de horror. Patrick estava no chão, deitado em uma poça de sangue, inconsciente. Em choque, ela imediatamente ligou para o 911 para informar que havia encontrado Patrick morto, aparentemente baleado. O operador perguntou se ela havia tentado fazer massagem cardíaca, mas ela respondeu que não, especificando que o jovem já estava frio. Para ela, não havia dúvida de que estava morto. Alguns minutos depois, louca de preocupação, Jéssica chegou ao local. Ela tinha um mau pressentimento e havia saído precipitadamente do trabalho para ir até lá. Ao chegar, descobriu a horrível cena. Seu noivo estava deitado no chão, inerte, em uma poça de sangue. Em uma fração de segundo, teve a impressão de que o mundo desmoronava ao seu redor. Toda aquela felicidade, os projetos de casamento, a vida que construíam juntos, tudo desmoronou brutalmente. Ela percebeu, petrificada, que tudo estava terminado. Pouco depois, os policiais chegaram ao local. Constataram que Patrick estava de fato na soleira da porta, sem vida, atingido por 4 balas no tórax. Os primeiros elementos sugeriam que ele havia aberto a porta para seu agressor e foi baleado quando começava a se virar. Para os investigadores, não havia dúvida de que se tratava de uma execução fria e premeditada. Patrick era claramente o alvo. No local, descobriram cartuchos correspondentes a munições utilizadas em uma arma automática AR-15. No entanto, apenas 2 cartuchos foram encontrados, embora 4 tiros tivessem sido disparados. A casa, equipada com câmeras de segurança, poderia ter fornecido pistas valiosas, mas os investigadores constataram que o computador de Patrick havia sido roubado e com ele todos os dados registrados pelo sistema de vigilância haviam desaparecido. As evidências sugeriam que o ou os assassinos conheciam perfeitamente o sistema de segurança da casa. Os policiais estavam agora convencidos de que se tratava de um assassinato premeditado, mas uma questão persistia. Quem poderia querer a morte do jovem homem? Eles começaram a explorar uma pista relacionada a um incidente ocorrido no ano anterior, em 2017. Na época, Patrick havia contatado a polícia para informar que seu vizinho, um veterano do exército, havia atirado em direção à sua casa após uma discussão. Felizmente, ninguém havia se ferido. O vizinho naturalmente se tornou o primeiro suspeito dos investigadores. No entanto, esta pista foi rapidamente descartada quando descobriram que o homem estava sob custódia no momento dos fatos. A investigação continuou. Os policiais interrogaram Max, Shannon e Jéssica para tentar determinar se alguém poderia querer fazer mal a Patrick. Finalmente, foi Jéssica quem lhes forneceu uma pista séria. Antes de estar com Patrick, Jéssica viveu um relacionamento de 8 anos com um homem chamado Gregory Bender. Na época, ela ainda era estudante quando conheceu, como Patrick, através de um site de relacionamentos. Gregory era bem mais velho que ela. Tinha 42 anos, ou seja, 21 anos a mais que ela. Jovem de 21 anos, Jéssica foi imediatamente seduzida pelo carisma deste quarentão. Gregory era um rico gestor de fundos especulativos, um homem brilhante e carismático. Ao seu lado, Jéssica descobriu um novo estilo de vida, marcado pelo luxo e ostentação. Gregory gostava de se exibir,
Mostrava seus carros potentes e exibia sem reserva seu sucesso e riqueza. Assim como com Patrick, a conexão entre eles foi imediata. Foi um verdadeiro coup de foudre que marcou o início de uma história apaixonada. No início, tudo corria maravilhosamente e Jéssica se sentia totalmente em sintonia com seu novo amante. Ela estava fascinada por este homem carismático que lhe abria as portas de um universo que ela nunca havia conhecido. Mas com o tempo, o relacionamento foi se tornando cada vez mais complicado. Disputas eclodiram, seguidas de separações e reconciliações. Gregory era um homem muito misterioso. Um detalhe em particular intrigava Jéssica. Ela nunca era convidada para ir à casa dele, o que mantinha uma barreira em seu relacionamento. Foi durante uma separação que Jéssica descobriu o outro lado da personalidade de Gregory. O homem até então sedutor e charmoso se revelou extremamente controlador, ciumento e possessivo. Durante este período em que estavam afastados um do outro, Jéssica saiu brevemente com outro homem. Esta notícia não agradou nem um pouco Gregory, que reagiu de maneira muito preocupante. Ele perseguiu o jovem até sua casa e o ameaçou de machucá-lo se não cortasse todo o contato com Jéssica. Assustado por sua segurança, o jovem rapidamente se afastou, deixando Gregory obter o que queria. Jéssica voltou para ele. Este episódio perturbou a jovem, mas ela não sentia medo por si mesma. Gregory nunca havia sido violento com ela. Apaixonada e um tanto ingênua, ela escolheu confiar nele e se convenceu de que poderiam ter um futuro juntos. Foi assim que, quando ele pediu sua mão, Jéssica aceitou com alegria, convencida de ter encontrado o homem com quem passaria sua vida. No entanto, esta felicidade foi de curta duração, pois uma descoberta mudaria tudo. No início de 2016, Gregory sofreu um acidente de carro. Enquanto ele estava na UTI, Jéssica decidiu visitá-lo para apoiá-lo. Ao chegar em seu quarto, ela fez uma descoberta inesperada. Outra mulher já estava presente. Surpresa, esta mulher perguntou quem ela era. Chocada, Jéssica respondeu que era noiva de Gregory e mostrou como prova o anel que ele lhe havia dado. Mas a mulher replicou que ela era esposa de Gregory, Deimara Sanches, e também exibiu seu anel. Esta revelação abalou Jéssica. Incapaz de acreditar no que ouvia, ela deixou o quarto completamente atordoada. Alguns dias depois, Gregory retomou contato com ela e tentou se explicar. Ele garantiu que este casamento não tinha nada a ver com uma relação sentimental. Segundo ele, tinha se casado com Deimara apenas por razões práticas. Permitir que seu filho fosse matriculado em uma escola renomada graças ao bairro onde residia. Ele afirmou que era apenas um arranjo financeiro, explicando que apoiava Deimara e seu filho oferecendo-lhes um teto. Gregory, de fato, vivia em uma luxuosa casa no valor de $750 mil, localizada em um bairro chique de Orlando, próximo a uma escola muito prestigiada. Ele conseguiu convencer Jéssica com suas explicações, mas desta vez ela se mostrou firme e lhe deu um ultimato. Ele deveria se divorciar de Deimara. Ela lhe deu até o final do ano para finalizar o processo. Caso contrário, seu relacionamento terminaria. No entanto, como era de se esperar, seu arranjo com Deimara não era um simples acordo prático. No início de 2017, Gregory ainda estava legalmente casado com ela. Ao perceber que ele havia zombado dela e que não tinha nenhuma intenção de cumprir sua promessa, Jéssica tomou uma decisão radical. Ela pôs um fim definitivo ao relacionamento, encerrando assim 8 anos de uma vida em comum tumultuada. Um mês depois, ela cruzou o caminho de Patrick. Conhecendo o caráter possessivo e ciumento de seu ex-companheiro, Jéssica decidiu manter sua relação com Patrick em segredo no início. No entanto, Gregory, que nunca aceitou a ruptura, não demorou a encontrar seu rastro. Já nos primeiros meses, ele começou a vigiar Jéssica. Após 5 meses de relacionamento com Patrick, Gregory descobriu seu perfil no Facebook. Ao ver que Jéssica havia refeito sua vida com um jovem tão atraente quanto Patrick, ele ficou louco de ciúmes e incapaz de aceitar a situação. Rapidamente, ele passou à ação, enviando ao jovem mensagens inquietantes e ameaçadoras via Facebook. Sei onde você mora, você verá, vou te machucar. Gregory não parou por aí. Ele assediava Jéssica sem trégua, bombardeando-a com ligações e deixando mensagens de voz assustadoras. Nestas mensagens, ele afirmava que planejava matar os dois e chegava até aconselhá-la a vigiar suas costas. Em outra ocasião, ele ameaçou explicitamente Jéssica de contratar um atirador para eliminar Patrick, antes de declarar que poderia simplesmente cuidar disso ele mesmo. Gregory não parava de pressionar a jovem, pedindo várias vezes para encontrá-la. Ele prometia que se ela aceitasse vê-lo, ninguém seria machucado.
Aterrorizada por seu comportamento e não sabendo mais como lidar com a situação, Jéssica decidiu, numa tentativa de apaziguamento, aceitar encontrá-lo várias vezes em lugares públicos. Ela esperava ingenuamente que isso bastaria para acalmar seu ex-companheiro e dissuadi-lo de partir para a ação. O que ela não sabia era que Gregory havia contratado um detetive particular para espioná-los, registrar suas interações e tirar fotos de seus encontros. Durante esses encontros, ele fazia de tudo para dar a impressão de uma intimidade que nunca teve com a jovem. Acariciava sua perna, tentava segurar sua mão, gestos que nunca fazia durante seus 8 anos de relacionamento. Disposto a tudo para destruir o casal Jéssica e Patrick, ele usou essas fotos a seu favor. Enviou-as a Patrick para fazê-lo acreditar que Jéssica jogava um duplo jogo e que nunca havia realmente terminado com ele. Como se pode imaginar, o jovem ficou profundamente perturbado ao receber essas imagens. Dúvidas se instalaram em sua mente e ele começou a questionar a sinceridade da jovem. Essas tensões provocaram uma ruptura temporária entre os apaixonados, que se separaram por alguns dias. Finalmente, Jéssica conseguiu convencer Patrick de que tudo aquilo não passava de uma manobra maliciosa orquestrada por seu ex para semear a discórdia. Tranquilizado pelas explicações sinceras da jovem que amava, Patrick decidiu confiar nela novamente e seu relacionamento retomou seu curso. Mas em novembro de 2017, as ameaças de Gregory atingiram um novo patamar aterrorizante. Assustada e no limite, a jovem decidiu em dezembro de 2017 tomar uma medida drástica. Ela solicitou uma ordem de proteção contra Gregory. Esta ordem o proibia de se aproximar de Jéssica e Patrick. Além disso, o ex-obsessivo foi obrigado a entregar sua coleção de armas de fogo às autoridades. Os 2 meses que se seguiram a esta decisão foram um verdadeiro alívio para o casal. Livres da pressão constante de Gregory, eles saboreavam seu amor e aproveitavam plenamente. Foi inclusive neste período que Patrick decidiu pedir Jéssica em casamento. Livres da ameaça de Gregory, eles viviam em uma nuvem de felicidade, cheios de esperança e alegria, até o trágico dia de 27 de fevereiro de 2018. Na realidade, naquela manhã, Jéssica estava particularmente preocupada. Enquanto estava no trabalho, ela recebeu em seu telefone profissional 2 ligações inesperadas de Gregory. Ela não atendeu, mas o simples fato de ver seu nome aparecer na tela mergulhou em uma profunda angústia. Após 2 meses de calma, o pesadelo parecia recomeçar. Jéssica sentiu que algo não estava bem. Foi essa preocupação que a levou a tentar contatar Patrick naquela manhã, para se certificar de que ele estava bem. Mas para seu grande desespero, Patrick não respondia às suas ligações. Um mau pressentimento tomou conta dela. Devorada pela preocupação, ela deixou precipitadamente seu trabalho para ir verificar pessoalmente se tudo estava em ordem na casa de Patrick. Infelizmente, ela estava longe de imaginar o horror que a aguardava. Após interrogar Jéssica, os investigadores apontam Gregory como principal suspeito, mas faltam provas para ligá-lo diretamente ao crime. Eles então propõem uma estratégia: pedir para Jéssica ligar para ele na tentativa de fazê-lo falar e possivelmente obter uma confissão. Disposta a fazer qualquer coisa para ajudar a resolver o assassinato do homem que ama, Jéssica aceita colaborar. Na presença dos investigadores, que a orientam durante toda a conversa, ela disca o número de Gregory. Durante a ligação, ele nega categoricamente qualquer envolvimento no assassinato de Patrick. Ele alega ter sabido da notícia pela televisão e diz estar arrependido por Jéssica. Quando ela menciona as ameaças que ele fez no passado, ele nega novamente, afirmando que ela é sua amiga e que nunca poderia machucá-la. Jéssica chega até a fazer a pergunta diretamente: "Foi você quem matou Patrick?" Ele responde calmamente que não. Esta ligação não traz nenhuma prova concreta para os policiais. É um fracasso. Gregory continua negando qualquer responsabilidade e eles permanecem sem elementos incriminadores. No entanto, os investigadores notam um detalhe crucial. Ao ligar para Jéssica naquela manhã, Gregory violou a ordem de proteção que o proibia de contatá-la. Eles decidem então prendê-lo por esta infração. Na noite do assassinato, ele é colocado em detenção. No dia seguinte à prisão de Gregory, um novo elemento reanima a investigação. O advogado de Deimara Sanches Bender, ex-esposa de Gregory, contata os investigadores por telefone. Ele indica que sua cliente possui informações cruciais sobre o caso. Um detetive marca um encontro com Deimara em um estacionamento. Quando ela chega, está extremamente nervosa. Primeiro, ela esclarece que não é mais casada com ele. Seu divórcio foi finalizado em dezembro de 2017 e eles não vivem mais juntos desde então.
Contrário ao que se poderia pensar, não foi Gregory quem iniciou o divórcio, mas a própria Deimara. Segundo ela, ele foi profundamente afetado por esta separação. Ela conta que antes de deixar a casa familiar em dezembro de 2017, descobriu um caderno azul espiral na casa. Ao folheá-lo, encontrou o que acredita ser um plano de assassinato escrito por seu ex-marido. Neste caderno, Gregory havia anotado uma lista detalhada de tarefas para matar alguém. Ele mencionava, entre outras coisas, quais roupas usar, qual método utilizar, como se livrar das provas e muitos outros detalhes específicos. Mas não era só isso. Ele também havia desenhado um mapa preciso da propriedade de Patrick, acompanhado de instruções sobre como acessá-la. Chocada com esta descoberta, Deimara o confrontou sobre isso. Ele respondeu que o caderno não era nada sério, que havia escrito por diversão e que tudo aquilo era apenas uma fantasia sem real intenção de realizar. Na época, Deimara decidiu não pensar mais nisso, mas quando a notícia do assassinato de Patrick veio à tona, seu sangue gelou. Ela imediatamente fez a conexão com o caderno e, perturbada, contatou seu advogado, que aconselhou a revelar tudo à polícia. Para os investigadores que lutavam para encontrar provas tangíveis ligando Gregory ao crime, esta informação é uma dádiva. Se conseguissem colocar as mãos neste caderno, poderia ser a peça que faltava para estabelecer uma ligação direta entre ele e o assassinato de Patrick. Eles não perdem tempo. Assim que obtêm o depoimento de Deimara, pedem um mandado de busca para a casa de Gregory. O mandado é aprovado no mesmo dia. Mais tarde naquele dia, uma equipe de investigadores vai até a luxuosa propriedade de Gregory para executar a busca. Por sorte, eles rapidamente encontram elementos cruciais. Embora não encontrem o caderno completo, descobrem na lixeira 2 pedaços de papel amassado provenientes do famoso caderno azul. Nestas 2 folhas, os investigadores encontram todos os detalhes do complô, assim como um esboço da propriedade de Patrick e de seu pai. Apenas as impressões digitais de Gregory estão presentes neste documento, confirmando seu envolvimento direto. Como sua ex-esposa havia descrito, as anotações contêm todos os detalhes do plano de assassinato. Gregory havia planejado se passar por um ladrão. Sua ideia era ameaçar seu rival com uma arma e fazê-lo acreditar que vinha apenas para roubá-lo, prometendo não machucá-lo se cooperasse. No entanto, seu plano não parava por aí. Ele pretendia injetar em Patrick uma dose de heroína e fentanil, depois esperar 15 minutos para garantir que ele sucumbiria a uma overdose. Se Patrick sobrevivesse, ele havia planejado sufocá-lo com as próprias mãos. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado, até mesmo sua vestimenta. Gregory havia notado que usaria um moletom com capuz e uma calça de agasalho nova, com fita adesiva colocada sob seus sapatos para evitar deixar pegadas. Ele também havia escrito instruções precisas, como desativar seu telefone celular, se livrar das roupas usadas durante o crime, das placas do carro, dos rastreadores GPS e das luvas. Gregory não havia deixado nada ao acaso, chegando até a escrever que o cachorro de Patrick, Optimus, não representava um problema por ser velho. No esboço da propriedade, tudo estava perfeitamente detalhado, incluindo o endereço, um esquema preciso mostrando a estrada principal que levava à casa, a caixa de correio, a entrada, assim como anotações sobre o número de carros estacionados. Este plano correspondia em todos os pontos à realidade observada pelos investigadores. Estas anotações constituem uma prova contundente e irrefutável de seu envolvimento no assassinato premeditado de Patrick. Mas não é só isso. Em uma gaveta, os investigadores descobrem cartuchos idênticos aos encontrados na cena do crime, assim como uma caixa de munição parcialmente vazia. A análise dos cartuchos revela que todos foram disparados com a mesma arma. Embora o fuzil usado no crime nunca tenha sido encontrado, estes cartuchos representam uma prova adicional crucial. Menos de 48 horas após o assassinato, um mandado foi emitido contra Gregory. Nesse meio tempo, ele havia sido liberado após sua prisão inicial por violação da ordem de proteção. Os investigadores inicialmente tiveram dificuldade em localizá-lo, mas acabaram encontrando-o em seu quintal. Com estas novas provas contundentes, ele é oficialmente indiciado pelo assassinato de Patrick. Aos 51 anos, Gregory é acusado de assassinato em primeiro grau, envolvendo uma premeditação clara e cuidadosamente planejada. É em maio de 2021, mais de 3 anos após o assassinato de Patrick, que o julgamento começa. Desde o início, Gregory se declara inocente. Para o promotor, ele incorpora o retrato de um parceiro possessivo e ciumento, incapaz de aceitar o fim de seu relacionamento. Durante parte de sua história com Jessica, ele levava uma vida dupla,
sendo casado com outra mulher, Deimara Sanches. Quando Jéssica descobriu essa traição, ela lhe deu um ultimato: divorciar-se ou terminar o relacionamento. Gregory não cumpriu sua promessa, e Jéssica, fiel à sua decisão, o deixou definitivamente. Esta ruptura foi insuportável para ele. Inicialmente, tentou convencer a jovem a voltar, mas ela foi categórica, tinha virado a página. Recusando-se a aceitar sua partida, como já havia demonstrado no passado, Gregory começou a persegui-la. Ele rapidamente descobriu que Jéssica tinha um novo homem em sua vida: Patrick. Não podendo tolerar esse novo relacionamento, Gregory via Patrick como um obstáculo intransponível para uma eventual reconciliação com a jovem. Para ele, esse obstáculo precisava ser eliminado. Segundo o promotor, na manhã do assassinato, ele se escondeu nos arbustos perto da casa de sua vítima. Fora de vista, primeiro fez uma ligação para o pai de Patrick, Max, se passando por um entregador para confirmar que Patrick estava sozinho em casa. Após essa ligação, Max enviou uma mensagem para Patrick informando que uma entrega estava prevista. O jovem, sem suspeitar de nada, abriu a porta, provavelmente convencido de que iria receber o anel de noivado que havia encomendado para Jéssica. Nesse momento, Gregory, emboscado, atirou nele. O promotor se baseia nas numerosas ameaças que Gregory havia feito nos meses anteriores ao assassinato. Ele destaca também a existência da ordem de proteção emitida contra ele, assim como sua ligação para Jéssica na manhã do crime, quebrando 2 meses de silêncio total. Mas o elemento central da acusação repousa sobre as anotações encontradas em sua lixeira. Essas notas detalhavam seu complô, incluindo o endereço exato de Patrick, um plano preciso de sua propriedade e uma lista metódica das etapas a seguir para cometer o assassinato. Mesmo que a execução do crime diferisse ligeiramente do que estava planejado nas notas, seu conteúdo demonstra, segundo o promotor, uma intenção clara e premeditada de matar Patrick. Esses documentos, combinados com o comportamento de Gregory, representam uma prova irrefutável de sua culpa. Embora a arma do crime nunca tenha sido encontrada, os cartuchos descobertos em sua casa correspondem exatamente àqueles encontrados na cena do crime. A análise dos cartuchos revela que todos foram disparados com a mesma arma. Durante o julgamento, várias testemunhas, incluindo Jéssica, se sucedem no tribunal para descrever como Gregory era manipulador e tóxico. Deimara, sua ex-esposa, também testemunha, e é um dos raros momentos em que Gregory deixa transparecer sinais de emoção. Ela conta que quando soube da morte de Patrick, ficou aterrorizada com a ideia de que ele pudesse ter passado a ação, transformando o que ela acreditava ser uma fantasia em realidade. Logo após seu testemunho, Gregory é surpreendido murmurando silenciosamente "eu te amo" para ela, articulando com seus lábios sem emitir som. Este gesto lhe rende uma repreensão imediata. No entanto, a defesa insiste na inocência de Gregory. Eles argumentam que não existe nenhuma prova direta ligando ao assassinato, sem impressões digitais, sem DNA, apenas provas circunstanciais. Quanto às notas incriminadoras encontradas na lixeira, a defesa afirma que eram apenas uma ficção, uma fantasia escrita por Gregory sem intenção real de executá-la. Eles destacam também que o método descrito nas notas não corresponde à maneira como Patrick foi morto. Quanto aos cartuchos, a defesa alega coincidência. Eles lembram que Gregory é um grande aficionado por armas de fogo, possuindo uma vasta coleção, e que não é surpreendente que ele tenha em sua posse munições similares às utilizadas durante o crime. Eles não param por aí. A defesa acusa Jéssica de jogar um duplo jogo, lembrando que ela jantou com ele em novembro de 2017, quando supostamente estava feliz em seu relacionamento com Patrick. Apresentam gravações em vídeo dos encontros entre eles, onde podem ser vistos relativamente próximos. Segundo a defesa, isso prova que Gregory não tinha motivo para matar Patrick, já que ainda mantinha certa proximidade com Jéssica. Numa tentativa desesperada de inocentar seu cliente, os advogados de Gregory chegam a acusar Max, o pai de Patrick, do assassinato de seu próprio filho. Segundo esta hipótese, Max teria nutrido sentimentos por Jéssica, teria feito investidas que ela rejeitou e então teria matado seu filho por ciúme. Max, atordoado com o que acabou de ouvir, refuta categoricamente essas acusações. Embora admita achar Jéssica bonita, ele insiste firmemente que amava seu filho mais que tudo no mundo e que só desejava sua felicidade. Para apoiar sua defesa, ele lembra que no momento do assassinato estava a 70 milhas da casa, trabalhando em uma obra. Esta distância, segundo ele, torna impossível qualquer envolvimento no horrível crime. Após 4 dias de testemunhos e debates acirrados,
Ambas as partes apresentam seus argumentos finais e o júri se retira para deliberar. Ao final das deliberações, Gregory é considerado culpado de assassinato com premeditação em primeiro grau. Ele é condenado à reclusão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Para Jéssica e a família de Patrick, é um alívio, mesmo que nada possa trazer o jovem de volta. Patrick era um jovem gentil, apreciado por todos que o conheciam. Estava ansioso para construir uma vida feliz com a mulher que amava. Infelizmente, essa felicidade lhe foi tragicamente negada por um homem ciumento e obsessivo, incapaz de lidar com suas emoções. Gregory via Jéssica não como uma pessoa, mas como uma posse, sua propriedade. Narcisista e egoísta, nunca se comportou de maneira exemplar em seu relacionamento com ela, levando uma vida dupla enquanto cultivava a ilusão de um amor sincero. É impossível ignorar a diferença de idade e de status social entre Gregory, então quarentão abastado, e Jéssica, uma jovem 20 anos mais nova. Esta dinâmica desequilibrada lhe dava uma ascendência psicológica evidente, permitindo, acredito, manipular facilmente sua jovem parceira. No entanto, as bandeiras vermelhas eram bem visíveis. Gregory já havia se mostrado ameaçador no passado, intimidando um ex-namorado de Jéssica e forçando-a a se afastar dela. Infelizmente, jovem e ingênua, ela não havia medido plenamente o perigo que isso representava. Manipulador hábil, Gregory sabia mascarar suas verdadeiras intenções. Quando Jéssica descobriu sua vida dupla, ele mentiu mais uma vez, alegando que seu casamento com Deimara era apenas um arranjo prático, uma prova de seu altruísmo. Mas a realidade era bem diferente. Gregory mantinha um relacionamento real com Deimara. Apesar disso, Jéssica, num impulso de ingenuidade e amor, decidiu lhe dar uma segunda chance, com a condição de que ele se divorciasse. Gregory não cumpriu essa promessa, e a jovem, lúcida desta vez, pôs fim ao relacionamento. Esta ruptura, embora legítima, foi insuportável para Gregory. Incapaz de aceitar perder aquela que considerava sua propriedade, começou a persegui-la. Quando descobriu que ela havia refeito sua vida e estava feliz com outro homem, Patrick, tomou a decisão gélida de eliminá-lo. 6 anos após este drama, Jéssica continua prestando homenagem a Patrick nas redes sociais. Ela orgulhosamente usa o sobrenome que teria após seu casamento, de Lacerda. Jéssica não parece ter refeito sua vida ou iniciado outros relacionamentos. Alguns meses após a morte de Patrick, em seu aniversário de 30 anos, ela recebeu de sua família por afinidade o anel de noivado personalizado que Patrick havia encomendado para ela antes de sua morte. Ela o usa todos os dias em memória e por amor ao homem que considerava o amor de sua vida. Durante uma entrevista, ela declarou: "Patrick será sempre o amor da minha vida. Continuarei a viver em sua honra." A mãe de Patrick, Patrícia, confidenciou à mídia que esperava ver seu filho formar uma família. Patrick amava crianças. "Eu esperava ansiosamente por netos dele. Infelizmente, devido ao narcisismo e à obsessão de um homem ciumento, esse sonho nunca se realizará." Patrick, que vivia uma felicidade simples e sincera, teve sua vida brutalmente arrancada por alguém cuja obsessão e necessidade de controle o levaram a acreditar que podia ter tudo, inclusive o amor de uma mulher. Neste tipo de caso, frequentemente tento explorar as diferentes ações que poderiam ter impedido tal tragédia, mas nesta história não vejo nada que Jéssica ou Patrick poderiam ter feito para evitar o que aconteceu. A obsessão de Gregory era tão devoradora que o levou a agir. Nada nem ninguém poderia tê-lo desviado de seu sombrio desígnio. Desde então, Gregory tentou recorrer, mas continua encarcerado, cumprindo sua pena atrás das grades. Tenho um pensamento profundo pela família de Patrick, que teve que enfrentar a dor de sua perda e superar esta terrível provação. E claro, por Jéssica, que ainda hoje permanece fiel ao seu amor por Patrick.